Sexto ano. Nós vamos continuar o nosso estudo sobre os números naturais e os sistemas e bases de numeração que nós mais utilizamos, que é o indo-arábico, e agora nós vamos trabalhar os algarismos romanos, o sistema romano, que nós utilizamos ele também. Bom, nós já fizemos 4 atividades: avaliação diagnóstica, livro Oficina de Negócios, capítulo 1, 2 e 3, e atividades sobre os números naturais, o capítulo 1 do livro, parte 1 e parte 2. Os alunos das aulas online, eles precisam enviar para o e-mail, e os alunos das aulas presenciais precisam apresentar essas atividades. Muitos alunos do sexto ano que estão nas aulas presenciais não estão apresentando as atividades. O caderno também está muito desorganizado. Procure fazer as perguntas à caneta e as respostas a lápis. Qualquer dúvida, mesmo que você seja um aluno das aulas presenciais, você pode entrar em contato no meu privado para realizar as atividades. Bom, nós trabalhamos o sistema de numeração que nós mais utilizamos, que é o indo-arábico. Agora nós vamos falar um pouco sobre o sistema de numeração romana. Ele é um sistema decimal, ou seja, sua base é 10. Ele é um sistema utilizado até hoje na representação de séculos, capítulos de livros, mostradores de relógios antigos, nomes de reis e papas e outro tipo de representações oficiais de documentos. Estas eram as primeiras formas de grafia dos algarismos romanos. Esse sistema, ele não permite que seja feito cálculos complexos, mas se destinava a operações matemáticas aritméticas simples, como somar e subtrair. Como eles utilizam para a simbologia 7 letras, muitas vezes elas ficavam confusas e por isso a substituição desse sistema para o sistema indo-arábico, que separa as nossas letras dos nossos símbolos numéricos. Então, os romanos utilizam 7 letras diferentes para indicar todo o seu valor numérico, para criar todos os seus números. Nós, no sistema indo-arábico, nós utilizamos 10 símbolos: o 0, 1, o 2, o 3, o 4, o 5, o 6, o 7, o 8, o 9 e o 10. Bom, quais são os 7 símbolos que são utilizados na numeração romana? O I, que equivale ao número 1, o V, que equivale ao número 5, o X, que equivale ao número 10, o L, que equivale ao número 50, o C, que equivale ao número 100, o D, que equivale ao número 500, o M, que equivale ao número 1000. Esses são os 7 símbolos utilizados na numeração. Todos os outros números são escritos a partir da combinação desses símbolos. Bom, os símbolos, eles só podem ser repetidos 3 vezes. E eles são somados. Então, o símbolo I, que representa o número 1, nós podemos escrever o número 2 e o número 3. Por quê? Porque eles só podem ser repetidos 3 vezes. O X, que representa o 10, pode também representar com 2x o 20 e 3 o 30. Assim como 100, 200 e 300, 1000, 2000 e 3000. Então, cada símbolo só pode ser representado 3 vezes. E cada símbolo aqui está somando. Então, o M vale 1000, 2M, 1000 mais 1000, 2000. 3M, 1000 mais 1000 mais 1000, 3000. Então, como eu faço para representar outros números? Os valores 1, 2 e 3 à direita do valor 5 são somados a ele. Ou seja, quando primeiro tem um símbolo maior e depois dele um símbolo menor, você soma. Exemplo, VI. O V vale 5, o I vale 1, 5 mais 1, 6.
V e I. O V vale 1, o V vale 5, aliás. O I vale 2, 5 mais 2, 7. V, I. O V vale 5, o I 3 vezes vale 3, 5 mais 3, 8. Então, quando o símbolo primeiro aparece, ele é maior do que os outros, então você está somando. O valor I à esquerda do valor V e do X é subtraindo. Exemplo, IV. O I vale 1, o V vale 5. Então, aqui você está fazendo uma subtração. 5 mais 1, 4. E X. O I vale 1, o X vale 10. 10 menos 1, 9. Então, quando o primeiro símbolo é menor do que o segundo, então é uma subtração. Como nós vimos, as dezenas exatas, elas são o X, 10, o L, 50 e o C, 100. Bom, e como nós podemos escrever entre meio eles? Por exemplo, se eu sei que o L é o 50. E o 40? 40 vai ser XL. Por quê? O X vale 10, o L vale 50. Observe que o X é menor e ele está primeiro. Então, é mesmo que 50 menos 10, 40. E como eu escrevo 60? L, X. X vale 10 e L vale 50. Agora o maior está primeiro. 50 mais 10, 60. Bom, se LX é 60, basta acrescentar mais um X, eu terei 70, mais um X, eu terei 80. E para escrever o 90? O 100 não é C? Então, XC é 90, porque o X vale 10 e o C vale 100. 100 menos 10, 90. Assim como o 110 vai ser o CX. Nós vimos que até o número 3000, eles podem ser escritos com MMM. Bom, até o 3.999, nós podemos escrever a partir dessa combinação. MMM 3000 e todas as outras combinações até 999, nós utilizamos os símbolos que nós já temos. E quando eu estou acima desses valores? Os números, eles são decompostos, então. Então, você, por exemplo, vai escrever o número 675. Primeiro, você vai escrever o número 600, depois o número 70 e depois o número 5. Lembra que nós já aprendemos a decompor os números através da adição. 600. D, que vale 500. E o C, que vale 100. 500 mais 100, 600. Agora, para escrever o 700. O 70. O L vale 50. O X e o X, cada um vale 10. 50 mais 10, 70. E o 5, V. 2.593. Nós estamos agora dentro do número 2.000. O que nós vamos fazer? 2M, porque cada M vale 1.000. 500 é o D. 90 é o XC e o 3I. 86. 80 mais 6. 80. L, que é 50. Cada X vale 10, então 3X, 80. E o 6, o V e o I. O V vale 5, o I vale 1. 5 mais 1, 6. Ou seja, esses números até o 399, você vai fazer através da decomposição dos números. Você decompõe eles em centenas, dezenas e unidades, e a partir disso você vai montando a sua resposta. E para escrever números que estão acima de 4.000? Bom,
Você vai escrever o número usando um traço em cima desse símbolo. Então, eu escrevo o número 5, escrevo um traço, quer dizer 5.000. 2 traços, 5 milhões, e assim por diante. Cuidado, porque o traço ele está apenas em cima do número que nós estamos mostrando a casa acima de 4.000. Exemplo, 12.640. Apenas para escrever os 12.000, eu escrevi X e I, eu passei um traço. E os 600? Primeiro eu escrevi D, que vale 500, depois o C, que vale 100, e depois o XL, que vale 40. Mas esses números não têm o traço em cima, porque eles são só 640, eles não são acima de 4.000. Aqui nós temos uma tabela nos mostrando alguns números acima de 3.000. 3.000 é 3M, 4.000 é o 4 com um traço, 5.000, 5 com traço, e assim por diante. A partir disso, nós conseguimos realizar todos os exercícios que estão envolvendo os números romanos. Observe que os números romanos, a partir do momento em que você aprende aqueles 7 símbolos, você consegue escrever a maioria das numerações, desde que você se lembre das regras. Agora que nós estudamos o sistema indo-arábico, o sistema de numeração romana, vimos o que é decomposição de números, composição de números e vimos ordem, classe e assim por diante, nós vamos continuar o nosso estudo sobre os números naturais e agora nós vamos falar sobre as operações matemáticas. Até então, vocês já estudaram 4 operações matemáticas: adição, subtração, multiplicação e divisão. Agora nós vamos complementar com mais 2 operações matemáticas: potenciação e radiciação. Nessa aula, nós iremos falar apenas dessas 2 operações matemáticas, adição e subtração, que são as mais básicas que vocês já viram. A adição é uma operação que utilizamos para juntar, reunir e somar quantidades. O que é um algoritmo? Algoritmo é o processo que você usa para realizar alguma coisa. Nesse caso, quando você vai somar, você utiliza um algoritmo. Qual é ele? Você escreve os 2 números que você quer somar, que nós chamamos de parcelas, e você começa a soma a partir das unidades. Nós estudamos o que é unidade, dezenas, centenas e milhar, e assim por diante. Você soma as unidades, e se ela ultrapassar 10 unidades, você escreve as unidades na casa das unidades e a dezena você escreve na casa das dezenas. 8 mais 5 é 13. 13 quer dizer que tem 3 unidades e uma dezena. Então, uma dezena vai para a casa das dezenas e as 3 unidades fica na casa das unidades. 1 mais 7, 8. 8 mais 6, 14. 14 dezenas aqui. Então, aqui no 14, quer dizer que você tem uma centena e 4 dezenas. As 4 dezenas fica e uma centena sobe para a casa das centenas. 1 mais 3, 4. 4 mais 4, 8. Então, você tem 8 centenas. E na casa de milhar, você não tem outro valor para somar, repete o 2. Então, lembra quando nós organizamos os números e decompomos ele? O que nós temos aqui? 3 unidades, 4 dezenas, 8 centenas e 2 unidades de milhar. Essa resposta, 2.843, nós chamamos de soma ou total. Dentro da soma, quais são as propriedades importantes que nós temos que lembrar? Primeiro, a propriedade comutativa. O que isso quer dizer? Que se você soma 2 números, não importa a ordem deles, a resposta é sempre a mesma. Ou seja, 2 mais 3 é 5. E 3 mais 2 continua sendo 5.
A ordem aqui não mudou a resposta final. Segunda propriedade, associativa. Quer dizer que você, associando os números de 2 em 2 na soma, você continua, você mantém o sinal. Quando você tem um sinal associativo parênteses, você precisa resolver ele primeiro. Então, 2 mais 3 dentro do parênteses, primeiro você resolve, 5, soma com 1, 6. E se eu mudar o sinal associativo parênteses? Eu vou continuar somando o primeiro parênteses. Repete o 2, o mais, 3 mais 1, 4. 4 mais 2, 6. E você tem como terceira propriedade o elemento neutro sendo zero. Ou seja, na soma, o zero não influencia na resposta. Se você tiver 50 mais 0 mais 4, 54. E 50 mais 4 continua sendo 54. Observe que no primeiro membro você tinha um zero e ele não fez diferença. E a subtração? A subtração é uma operação matemática que utilizamos para retirar, complementar ou comparar quantidades. A subtração também tem um algoritmo para ela. Ou seja, tem aquele processo que nós já aprendemos de como fazer a subtração. Unidade embaixo de unidade, dezena embaixo de dezena, centena embaixo de centena e assim por diante. 832 menos 78. O primeiro valor que aparece é sempre chamado de minuendo. O segundo valor é sempre chamado de subtraindo. Bom, eu tenho 2 unidades e eu vou subtrair 8. Não tem como. Então, o que eu vou fazer é ir para a próxima ordem das dezenas e aqui eu vou vou retirar uma dezena dela. Quando eu retirar uma dezena do 3, ele vai ficar com 2 só. E, como eu tirei uma dezena e eu mudei essa dezena para unidade, eu não posso deixar ela convertida como dezena. Eu vou transformar em unidade. Uma dezena equivale a 10 unidades. Bom, se eu tenho 10 unidades mais as duas que já existiam, nós vamos ter um total de 12 unidades. 12 menos 8, 4. Bom, nas dezenas, agora eu só tenho 2 dezenas, mas 2 dezenas não subtrai 7 dezenas. É o mesmo que ter 20 e diminuir de 70. Não pode, é menor. Então, eu vou lá nas centenas e eu vou retirar uma centena. Quando eu tirar uma centena e passar para a dezena, uma centena é 100. Então, é o mesmo que eu ter aqui, 130 menos 70. 130 menos 70, 50, ou simplesmente 5. Como nós tiramos uma centena, nós ficamos com 7 centenas, ou seja, 700. Descemos ele. Observe que esse processo, nós fazemos ele de forma muito automática, então nós não paramos para pensar nesse processo todo, porque nós utilizamos o algoritmo, e o algoritmo sempre vai funcionar, mesmo que eu não analise toda essa situação. Eu fiquei, então, com 754. A resposta da subtração se chama resto ou diferença. Então, sempre que eu ouvir a palavra a diferença entre dois números, quer dizer que eu tenho que subtrair esses dois números. Dentro da subtração, é sempre importante analisar que o minuendo é sempre maior que o subtraendo. Então, o primeiro número tem que ser sempre maior que o segundo número quando se trata de números naturais. Vamos ver algumas expressões numéricas relacionadas a essas duas operações matemáticas. Se não houver sinal associativo, você pode resolver na ordem que as operações matemáticas aparecem. 10 mais 12 menos 6 mais 7, primeiro eu vou somar. 10 mais 12, 22, menos 6 mais 7. 22 menos 6, 16, 16 mais 7, 23. 50
Menos 10, menos 14, menos 20. Primeiro eu vou subtrair 50 menos 10, 40. 40 menos 14, 26. 26 mais 20, 46. E quando nós temos sinais associativos? Quando você tem subtração, aliás, parênteses, chave ou colchete, você sempre vai começar pelo parênteses. Quando eliminar o parênteses, você vai para o colchete. E quando terminar, você vai para a chave. No nosso exemplo, nós só temos o sinal associativo parênteses e colchete. Então, nós vamos começar por ele. Vamos somar primeiro 11 mais 5. O que você vai fazer com o restante? Você vai repetir 20 mais colchete, 30 menos 11 mais 5, 16, mais 2, fechou o colchete. Eliminamos aqui o parênteses, agora vamos eliminar o colchete. Repete o 20 mais 30 menos 16, 14. 14 mais 2, 16. 20 mais 16, 36. Quando você está falando sobre essas duas operações matemáticas, adição e subtração, é sempre bom lembrar que nós temos a resolução de problemas. Quando você está resolvendo um problema, você tem que ler ele com bastante cuidado e entender que alguns verbos que podem aparecer sempre vai te dar a indicação de como deve resolver. Se eu vou resolver através da adição ou da subtração. Geralmente, quando você tem um problema que tem adição, que é uma adição, você vai ver palavras como acrescentar, somar, juntar, agrupar, adicionar, total, ganhar, mais, comprar e achar. Geralmente, quando essas palavras aparecem, quer dizer que esse problema deve ser resolvido através da adição. E da subtração? Subtrair, tirar, perder, diferença, a diferença, resto, diminuir, emprestar, menos, a menos, a mais, dar e gastar. Exemplo: Joana tem a mais que Bernardo tantas figurinhas. Qual é a diferença de um para o outro? Então, essas palavras, elas geralmente aparecem quando você está falando sobre problemas relacionados à subtração. Nessa aula de hoje, então, nós revisamos os números romanos, o sistema de numeração romana, que é um conteúdo que você já havia visto, e falamos também sobre a operação matemática de adição e subtração, que vocês também já estudaram. Então, nós só revimos alguns pontos importantes. Vai ficar uma nova lista de exercícios para vocês realizarem. Fique atento a essa lista de exercício, as datas de entrega para não deixar acumular. E qualquer dúvida, procure no privado. Ou os alunos ou os responsáveis podem me procurar. Bons estudos para vocês, alunos!